A menina olhava pela janela o mundo que se estendia lá fora e sorria. Um sol bonito dava cores ao dia que mal havia começado. E ela, Laura, não podia estar ali. A menina morava no sonho de um dia poder correr por aqueles campos tão azuis quanto o céu, sentir a textura do gramado, tomar banho de rio. Seria tudo exatamente como ela havia imaginado? Bom, só vamos saber quando a gente for ler o livro, né? Quem for ler o livro. A Ilha de Laura. É uma produção literária, um livro que foi editado pela editora gráfica, a editora Graciliano Ramos, não é? Então, e estamos aqui com a autora do livro. Muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra enorme, um prazer enorme, Amanda, ter você aqui. Aqui a capa do livro e essa ilustração foi feita por quem? Foi ilustrada pelo Vado, que é cantor e também tem um trabalho, cantor-compositor, e tem um trabalho também com ilustração, pintura. Certo. E esse aqui foi o primeiro livro seu infantil? Sim, meu primeiro livro, de modo geral. De modo geral. E como é que você participou do edital? Como é que surgiu esse livro na sua vida? Quer dizer, para publicar, não é? Esse livro já tem algum tempo que vinha sendo feito, né? O final foi a primeira parte que eu escrevi, já tinha uns 2 anos mais ou menos. Aí surgiu o edital e aí eu pensei na possibilidade, eu vinha lendo bastante coisa do André Neves, que é ilustrador e escritor ao mesmo tempo. Eu acho esse trabalho dele muito bacana, porque ele consegue aliar a coisa do que vai dizer apenas com a imagem e o que vai dizer apenas com a palavra. Que eu acho que é um desafio bem interessante. Eu trabalho também com desenho, pintura, mas nesse caso não foi feito por mim. E como eu admirava muito o trabalho dele, eu pensei em escrever uma história para o edital. E foi aí que eu pensei numa história que fosse significativa para mim, que seria essa coisa da infância, da criatividade na infância. Bom, partiu disso e foi a partir dessa ideia que eu fui construindo e enviei para o edital. Foram 6 livros contemplados e o meu, felizmente, foi um deles. Como iniciou assim a sua carreira, a sua vida literária desde criança? Você gostou sempre de literatura? Teve influência em casa? Como é que surgiu isso? O meu contato com a escrita é mais significativo assim, para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade para falar. Estou aqui justamente numa entrevista tentando falar sobre isso. Eu sempre fui muito calada, muito isolada, e a escrita era um modo de comunicação. Então eu sempre consegui me expressar melhor através daquilo que eu escrevia do que daquilo que eu falava. Aí eu estou tentando falar um pouco sobre isso, mas assim, se eu estivesse escrevendo, eu conseguiria explicar melhor. Então, desde da fase da adolescência, até mesmo na infância, a minha forma de comunicação sempre foi menos a fala e mais desenho, mais texto. E isso foi se transformando, chegou a época de escolha de faculdade, e aí eu fui para a faculdade de letras. E, enfim, isso foi entrando num processo. Até que eu acabei fazendo a seleção para o laboratório do SESC, Laboratório SESC de Criação e Expressão Literária, que é ministrado pelo Newton Rezende, e foi quando eu comecei a assumir que eu escrevia, porque até então era uma coisa só minha. E aí eu fui tentando editar, enviando poema para as revistas, consegui montar também um livro de contos que não está publicado ainda, mas eu estou num processo de revisão para unificar
algumas coisas ali, alguns elementos. E também teve esse livro de poesia, que vem sendo produzido já tem alguns anos. Enfim, o que me fez começar de fato foi o laboratório. O laboratório não me ensinou a escrever, mas ele me fez me dedicar de um modo mais intenso à escrita. Mas em casa, tem alguém, na família tem alguém? Minha mãe sempre gostou de literatura, sempre gostou de escrever, mas também não acabou, assim, também não, ela acabou não levando isso muito adiante, assim, não publicou, não investiu muito nisso. Mas tem blog e tal. Aí você hoje você hoje é professora, você está na vida acadêmica, voltado para a literatura. Como é que encontra-se a sua vida além da escritora? Então, todas as minhas escolhas foram em função desse meu gosto pela arte, de modo geral, né? Mas especialmente pela escrita, nesse caso. Então, eu fiz a graduação em letras, fiz o mestrado em literatura e estou fazendo atualmente doutorado, também em estudos literários na UFAL. E, recentemente, fui selecionada num edital simplificado da UFAL para ser professora também da Universidade Aberta do Brasil, para dar aula na educação à distância. E o meu trabalho, que não é o trabalho que eu gosto, é um trabalho de serviço público, né? Um trabalho mais voltado para a parte administrativa. É o que me dá condições de fazer as coisas que eu gosto. E onde é que você trabalha? Trabalho na UFAL também, sou técnica de lá. Na parte administrativa. Isso. E, então, você fez mestrado em literatura? Sim. E seu mestrado foi baseado em quê? Na época do mestrado, eu trabalhei com obras de autoria feminina e analisei por um viés de gênero. Foram 2 obras. Naquela época eu tinha saído da graduação Letras em Inglês, só que esse contato com a escrita foi se intensificando e aquilo que eu fazia com a literatura inglesa eu passei a não gostar tanto daquele trabalho. E tanto é que no doutorado eu tinha começado um projeto que era uma continuação do mestrado, e aí eu larguei por um escritor que eu já vinha encantada pela obra dele há muito tempo, mas eu não conseguia entender como misturar a parte acadêmica com essa coisa do afeto pelo texto literário, que esse escritor é o Amilcar Betega. Como é o nome dele? Amilcar Betega. De onde é? Ele é do Rio Grande do Sul. Ele nasceu em São Gabriel, mas cresceu em Porto Alegre. E você está fazendo doutorado em uma das obras dele? Eu estou tentando fazer sobre os 3 livros de contos dele. Ele tem esses 3 livros e tem mais um romance. Porque a obra dele ela é toda interligada. Então, essa relação entre um conto e outro que existe, ela precisa ser vista nesse conjunto. Então, eu não poderia, na minha visão, analisar apenas esse livro que eu trouxe, que é Os Lados do Círculo. Esse livro ele é como se fosse essa chave assim, dessa obra dele. Ele tem referências aos livros anteriores e ele, ao mesmo tempo, é um projeto único também. Enfim. Dos escritores de língua portuguesa, qual que você mais... É uma pergunta, não é qual, né? Quais o que mais aproxima você, que você mais gosta de ler, de mergulhar na obra? Bom, eu posso repetir o escritor que eu já havia comentado antes, porque o escritor que hoje em dia eu mais gosto, que mais me motiva a escrever, que me faz começar quase de modo obsessivo, uma investigação nesses livros dele, ler, reler. Esse escritor é o Amilcar Betega. Por isso que eu estou agora com ele no doutorado. E aí, ao mesmo tempo, é um trabalho, mas é também
vou dizer que é uma diversão, mas é um prazer fazer esse trabalho ao mesmo tempo. Porque, E na poesia? bom, na poesia, eu gosto mais de alguns mais antigos e de, assim, gosto mais de Drummond, por exemplo. Drummond. Drummond acho que é o que eu mais gosto mesmo. E dos contemporâneos, tem alguns que eu gosto de alguns poemas e outros não. Mas eu posso citar, a princípio, a Ana Martins Marques, Sim. que tem poemas que eu gosto muito. E... peraí. Também tem o trabalho da... Ai, meu Seu Deus. esposo é um bom poeta. Não, mas você falou... Ah, sim, tudo bem. É porque, embora eu goste do trabalho dele, não é o trabalho que eu gostaria de escrever, entendeu? Sim. Então eu não citaria como nesse sentido, mas se você perguntasse poetas bons, tudo bem, citaria também. Mas eu estava pensando nisso, no que me motiva a escrever. Uhum. Tipo, tem o Drummond, tem a Ana Martins Marques, tem também, na prosa, gente, que me faz querer escrever poesia, né? Tem uma autora chamada Carol Rodrigues, Sim. que publicou um livro chamado Sem Vista para o Mar. Ele é de 2015 e ele ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, ganhou o Jabuti, ganhou várias coisas. E ela, até então, era uma autora completamente desconhecida. Ela fazia oficina com Marcelino Freire, eu e o Richard, né, a gente conheceu através de uma oficina também com o Marcelino, a obra dela, enfim. Deixa eu ver mais. Sou um pouco esquecida, devia ter trazido meus livros. Não, tudo bem. Você está para publicar um livro de poesia, não é? É um livro de poesia que você está trabalhando, ele, né, para publicar. A poesia quando entrou na sua vida, foi você escrevendo a poesia ou você primeiro, como a gente pode chamar, fala naturalmente a nível metafórico, ou você foi se engravidando da poesia? A poesia foi um processo, assim, eu escrevia sempre só prosa, sempre narrativas, eu não conseguia escrever poemas. E eu fui ficando, de certa forma, cada vez mais concisa, às vezes comecei a ter algum bloqueio com narrativa, enfim. E aí eu comecei também a escrever poesia, aí fica nessa fase alterna, né? Tô no momento poesia agora, e aí para voltar para esse projeto que eu disse que eu tenho de contos está um pouco difícil. Uhum. E aí eu estou investindo na parte da poesia. O projeto que eu tenho é um livro que não está publicado, chamado Pedra Perdendo Seiva, pode ser mudado o nome ainda, já que não está publicado. E eu estou testando maneiras de fazer esse livro totalmente artesanal. Estou aprendendo algumas coisas, né? Aprendendo sobre encadernação. Tenho pesquisado bastante sobre diagramação e estou testando formas alternativas, porque o trabalho das editoras, ele vai um pouco na contramão daquilo que eu quero para mim. Então, por esse motivo, eu estou pensando em ver uma forma de fazê-lo desse modo. E é sobre esse livro que a gente vai falar depois do nosso intervalo. Já a gente vai falar sobre essa fase sua na poesia, tá bem? Tá certo. Já a gente retorna com a Amanda Prado para a gente conversar então, a continuar a conversa no Café com Poesia sobre a poesia de Amanda Prado. Já a gente volta.